A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, espectadores da TV Zoom, está no ar mais um Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova, Friburgo, e o programa de hoje é para lá de especial. Vamos falar de empreendedorismo com uma pessoa extremamente entusiasma a gente, uma pessoa carismática, que é a Fernanda Carvalho, da revista Mel. Depois da vinheta, Fernanda no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, agradecendo o carinho da sua audiência e já dando boas-vindas à Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Olá, Maron. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Olha, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Zoom, no Espaço ARP, para a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo, falar um pouco sobre o seu produto, falar um pouco sobre as mulheres, falar um pouco sobre esse Brasil que dá certo. Tem tanta gente que fala do Brasil que dá errado, e o Brasil que dá certo, né? E você fala desse Brasil. Você é CEO, né, a diretora da revista Mel. Né? O que é a revista Mel? A revista Mel é um projeto que nasceu em 2018 para poder contar a história de empreendedores. Hoje a gente vê na mídia muito glamour, mas para a gente poder chegar ao sucesso tem muita história, tem muitas histórias inspiradoras e a revista Mel ela veio para isso, para contar quem são esses empreendedores que estão por trás da marca, qual a trajetória, como começou, para poder estar aí inspirando outras pessoas. É fantástico, né? Vamos ver aqui, Fernanda, nessa capa aqui, não sei se consegue mostrar, Marconi. Quem é essa moça que está na capa? Essa capa a gente tem a doutora Inês. A doutora Inês ela é especialista em harmonização facial. Ela tem várias formações fora do país e ela também é instrutora de curso, ela ministra cursos em Portugal, em outros lugares. Ela é conhecida como a rainha da beleza. Aí ela mereceu uma capa na revista. Mereceu uma capa da revista e ela tem uma história muito bacana também de trajetória, o quanto que ela estudou para ela poder chegar até aqui. Porque hoje em dia a gente fala muito de oportunidades, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de oportunidades que a outra, às vezes no ciclo, no meio social que nasceu. Mas quantas pessoas aproveitam a oportunidade? Quantas pessoas começaram do zero? E tudo depende de nós. O maior poder está dentro da gente conquistar, da gente buscar, da gente traçar nossos objetivos e correr atrás disso, né? Você trata na revista só de empreendedoras desta região, é isso? Sim, a revista fala de empreendedores dessa região, a gente aborda Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro. Por enquanto a gente está pegando que tem muitos empreendedores ainda para a gente poder contar histórias aqui. Adriana Esperante, a arte de iluminar. Quem é a Adriana Esperante? A Adriana Esperante, ela também veio de uma família muito humilde e ela começou a trabalhar com a área de estética e ela até conta num podcast que a avó dela na época falou assim, mas minha filha, você não quer estudar por outra coisa? E ela focou nessa área, ela foi uma das pioneiras aqui na área de design de sobrancelhas. Hoje, além dela trabalhar com design, ela ministra cursos, então ela também empodera outras mulheres. Ela mostra como é poder ter uma liberdade financeira, ela ensina uma profissão para outras mulheres. Então ela ilumina vidas através das sobrancelhas. Depois nós vamos ver mais outras duas capas depois do intervalo. Mas você me falou, aqui conversando antes, que a revista é uma revista de empreendedorismo, não é uma revista que havia sido pensada para empreendedorismo apenas feminino. Nem é isto. Mas só que você diz que o público leitor feminino se identificou muito com a proposta. Conta um pouco disso para a gente. Exatamente. A revista, quando ela surgiu, era para falar do empreendedorismo em geral. Na verdade, assim, quando ela surgiu porque, alguns anos atrás, eu tive uma empresa de qualificação profissional. Essa empresa, na verdade, eu era funcionária, eu entrei como assistente administrativo, virei gerente, virei sócia eu virei proprietária da empresa. E na revista eu queria, a princípio, contar a história da minha empresa, que eu queria falar, nossa, o curso é tão bom, os alunos saem daqui capacitados, conseguem emprego, e eu queria contar isso.
E aí eu falei assim, e por que não contar de outros empreendedores também? Que também querem contar o sucesso. Exatamente. E aí foi bacana que ao decorrer do caminho, o público feminino foi tendo a maior procura, foi se conectando mais com a revista. E isso é muito bacana, a gente vê o quanto as mulheres estão se destacando, tomando seu lugar na sociedade. Isso é muito importante. E o quanto a mulher é versátil. E eu tenho muito orgulho em falar o quanto a mulher é empoderada mesmo. Porque a mulher cuida de casa, cuida do filho, pode gerir uma empresa, tudo ao mesmo tempo e tudo com muita maestria, né? E eu costumo dizer que Friburgo é a cidade dos empreendedores. A gente vê muitas pessoas, às vezes por necessidade, a gente tem até algumas histórias aí na revista de pessoas que às vezes trabalhavam como CLT e por conta da maternidade começaram a empreender para poder ter mais tempo, para poder dar uma condição melhor para os filhos e isso fortalece, né? Então, Friburgo é uma cidade dos empreendedores e eu fico muito feliz em poder estar mostrando isso. Se a pessoa de casa se interessou, gostou da revista, aonde ela consegue ter acesso? É digital? É a impressa? Como é que você está trabalhando com isso? Essa revista ela é distribuída em 2 formatos, o digital e o impresso. O formato digital tem lá na bio do nosso Instagram, Revista Mel. Lá tem todas as edições que você pode estar baixando no formato PDF. E a revista impressa, ela é distribuída em clínicas, consultórios de toda a região, não só de Friburgo, a Cianf, o Sebrae, e em vários pontos aqui, algumas cafeterias. Ah, bem legal. Então dá para ter acesso. De uma maneira ou de outra, a pessoa tem Sim, acesso. dá para ter acesso. A periodicidade dela qual é? Ela é uma revista feita trimestral. Então, assim, a gente faz ela com um trabalho bem de formiguinha mesmo. Contando história, né? Contando é a uma história. narrativa longa, né? Então, a produção dela, a gente tem todo esse cuidado para que fique realmente, que ela possa transmitir o que o empreendedor que está aí dentro queira transmitir para o seu público, né? Você tem uma coisa a ver com a área de moda também? Porque as pessoas disseram que você gosta da moda, que você se veste bem, não sei, não é a sua formação, né? Não vamos falar depois da sua formação. Mas você andou nesse pé da moda ou não? Não, eu gosto de moda, eu gosto muito de roupa, mas não é a minha formação. Eu iniciei a faculdade de enfermagem. Ao decorrer do caminho, eu me apaixonei pelo empreendedorismo, até por conta dessa minha trajetória, eu comecei a encarar o empreendedorismo de frente, né? E aí eu me formei em letras. Português? Português. E hoje eu tenho uma jornalista que me auxilia nas matérias. E eu também escrevo as matérias, eu amo escrever, porque eu gosto de contar, gosto de ouvir as histórias. Então a formação de letras me ajudou muito nisso. Olha, eu gostei muito da produção, é tudo muito bem acabado, não só a impressão, mas a produção das fotos. É um trabalho profissional, né, Fernanda? Obrigada. Você está de parabéns. Agora, vamos conversar sobre um outro ponto. Quando você começa alguma coisa, você mostra até na história dos empreendedores, não é fácil. Então, para você fazer a primeira revista, a segunda, acredito que tenha sido, talvez, do seu bolso, né? Hoje, você consegue já patrocinadores, empresas, anunciantes? Esse caminho já está mais consolidado ou ainda é difícil? Hoje está mais consolidado, graças a Deus. Mas no início, como você falou, eu não tinha um portfólio. Então, eu até participei recentemente de um podcast que falava sobre isso, como iniciar uma empresa com pouco ou nenhum dinheiro. Quando eu comecei a revista, eu não tinha um poder aquisitivo para investimento, mas eu tinha a ideia na cabeça e muita coragem, né? Aí pesquisei o mercado, estudei o que eu precisava para poder fazer a revista, como seria esse caminho. E a primeira revista, para ela poder sair do papel, tirar a ideia do papel, eu fechei parcerias com algumas empresas, algumas páginas eu fiz permuta, algumas páginas eu dei porque eu precisava ter a primeira revista. Então, a única coisa que eu falava assim, eu preciso pelo menos conseguir pagar o custo dela. E eu tendo empresas consolidadas na revista, vai me ajudar a fazer as seguintes. E assim foi. Fui fazendo parceria, permuta, surgiu a primeira revista, linda. E aí eu tive o meu primeiro portfólio e quando eu ia até alguma empresa eu já podia mostrava como era a diagramação, como era a gramatura, a impressão.
e isso foi me facilitando. Hoje em dia, tem algumas empresas que eu ainda faço contato, que são empresas que eu gostaria que tivesse na minha revista. E, graças a Deus, tem muitas empresas também que entenderam qual é o objetivo da revista, que é inspirar outras pessoas, e essas empresas, esses empreendedores, procuram a Revista Mel para poder contar a sua história. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o perfil mais que você quer, né? A empresa que acredita nessa coisa do empreendedorismo, do fazer o Brasil dar certo, né? Eu acho que isso inspira muita gente. Com certeza. Fernanda, você falou de um podcast. Não esse que você falou da revista, um outro que você citou anteriormente. Você falou, no podcast, eu falei, você trabalha com algum podcast? Como é que é isso? Eu participei já de alguns podcasts como convidada, e a Revista Mel, ela tem um podcast também para quem está na revista, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa legal para a gente contar, que eu acho que uma página é pouco. E quanto mais a gente conversa, mais vai saindo assunto, mais vai saindo aí motivações. Então, a gente agregou um podcast à revista, a gente faz algumas temporadas, exclusivo para poder estender a página da revista. Muito legal. A gente procurou na pesquisa do roteiro, a gente encontrou menções a podcasts. Eu não estava entendendo bem que você tinha participado de uns aí. Eu falei, vou perguntar. Então, você pega, sei lá, aqui a Catrine Turler, por exemplo, e ela, além da matéria aqui, ela conta a trajetória dela no podcast, você entrevistando. Isso aí eu entrevisto ela no podcast, e o que ela me contou para fazer a matéria, eu já vou perguntando ela ali, ela vai contando para o público também, e sempre tem uns pontos a mais que saem aí da revista, então vira uma extensão. Muito legal, uma extensão muito importante. Porque você ouve a voz da pessoa, você vê como ela pensa. Exatamente. É bacana que a gente consegue chegar a vários públicos, né? Então, a gente está na revista, o podcast ele é transmitido pelo YouTube, também na televisão, no Spotify. Então, a gente consegue atingir mais pessoas através disso. É o podcast Revista Mel. Podcast Revista Mel, o pessoal acha no Spotify, no YouTube? Acha no Spotify, no YouTube. A gente faz uns cortes para o Instagram também. Você de casa aí, não pode perder. Se você prefere mais ouvir, muitas vezes você pode já não conseguir ler muito bem, já tem uma certa dificuldade com a leitura. Às vezes o tempo também, né? Eu, por exemplo, passo muito tempo na estrada, eu venho no carro escutando o Spotify, eu gosto bastante. Eu recomendo, acho que é bem legal. Bom, vamos para o intervalo. Na volta vamos ver um pouco mais das capas da Revista Mel, descobrir um pouco mais sobre mulheres empreendedoras aqui da região e saber um pouco quem é a Fernanda, de onde ela vem, como que ela chegou até essa trajetória aqui no Estácio Entrevista, na Revista Mel, e hoje aqui convidada do nosso Estácio Entrevista. Vamos lá. As pessoas acham que são 4 anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer a todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Time Estácio. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. De volta com o Estácio Entrevista, hoje entrevistando Fernanda Carvalho, da Revista Mel. Esse comercial mostra um pouco isso, né? Quer dizer, os atletas brasileiros também, muitos vieram da dificuldade para conquistar o sonho de estar na Olimpíada, de estar conquistando. E a Estácio ali como instituição oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, é muito legal, né? Muito bacana. Isso é a coisa que realiza. Vou pegar mais 2 capas aqui para você falar com a gente. Bom, a gente já viu a doutora Esté, já viu. Vamos ver essas 2 aqui. A capa é a... Vamos ver aqui. Josiane Barcelos. Josiane Barcelos. A gente até colocou uma chamada aí, que é do Consultório para o Mundo. Ela é uma dentista muito reconhecida na região, ela trabalha com resinas, facetas, e hoje ela viaja bastante, ela posta bastante foto lá no Instagram, em Paris, em vários lugares, mas a história dela foi degrau, ela subiu uma escada e ela conta isso na revista. Ela veio de uma família humilde, ela quando se formou em odontologia,
ela trabalhou em alguns consultórios, ela não tinha dinheiro para montar o seu próprio consultório. Aí ela fala que ela quase não tinha ferramentas ainda, ela tinha um tubo de resina. Você vê, a pessoa acha que a pessoa já formou, já está tudo pronto, não. Exatamente. Ela tinha um tubo de resina que ela ganhou num curso que ela fez. E aí ela trabalhava alguns horários, um consultório aqui, outro ali, foi formando a clientela dela, os pacientes. Aí ela abriu o seu primeiro consultório, que foi um consultório pequenininho, mas já era próprio. E hoje ela tem um grande consultório ali na Alberto Braulio, numa cobertura lindo, que ela faz toda a parte, não só de estética, mas ela tem toda a equipe que cuida da saúde bucal antes de fazer a parte estética. E ela se tornou referência. E essa última, você trouxe 4 para compartilhar conosco. Quem é essa empreendedora? Essa daí é a Rose. A Rose, ela trabalhou muitos anos no setor administrativo de uma grande empresa aqui da região e ela largou tudo para poder investir na carreira de piercing. E aí algumas pessoas falam assim, mas piercing... Hoje em dia, ela é referência na região toda, ela faz um trabalho muito sério e ela fala na revista da trajetória dela e o quanto esse procedimento é um procedimento sério, a importância de você fazer uma perfuração com um profissional, o que pode trazer, o que pode prejudicar você fazendo uma perfuração errada. E ela também, hoje, é uma pessoa muito reconhecida e ela abandonou tudo que era considerado certo para ir para uma carreira incerta que deu tudo certo. E deu tudo certo. Rosiele Emerick revolucionou o mercado de piercing, se tornou uma grande referência no setor. Isso aí. Puxa vida, parabéns. Fernanda, muito legal compartilhar essa revista com você. Vamos falar um pouquinho da Fernanda, não da empresária Fernanda. Fernanda é da onde? Nasceu aonde? Estudou aonde? Eu nasci em Sumidouro, na zona rural de Sumidouro. Lambari, o nome do lugar que eu nasci. Fui criada na zona rural. Morei lá até os 13 anos de idade, num sítio. A gente acordava 4h30 da manhã para poder se arrumar para ir para o colégio. A gente andava 2 quilômetros de estrada de chão a pé para poder chegar no asfalto, pegar um ônibus e ir para o colégio, para chegar no colégio às 7. Isso todos os dias. Eu estudei em colégio público a vida inteira. Quando eu terminei o ensino médio, eu... Não desistiu, né? Eu não desisti. Que assim, durante a minha adolescência, eu sempre tentava fazer alguma coisa. Eu quis ser manicure. Vou te falar a verdade que eu não fui muito boa como manicure, mas eu tentava porque eu queria ter independência financeira, não ficar dependendo mais dos meus pais. Fui auxiliar de dentista. E aí, quando eu terminei meu ensino médio, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha aquilo que me incomodava. Sei. Preciso crescer, preciso correr atrás. E eu falei com a minha mãe que eu ia vir morar em Friburgo. Na época, minha mãe não queria, não sei o quê, não vai, pra quê? Você tem tudo aqui. Vim para Friburgo. Trabalhei, meu primeiro emprego aqui em Friburgo foi numa sapataria. Durei 1 semana na sapataria. Por quê? Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos. E aí eu trabalhei 1 semana, chegou na sexta-feira, eu saí à noite e no outro dia eu cheguei atrasada para trabalhar. Caramba. Eu fui mandada embora. Mas ficou de lição, Claro. São essas das coisas que a gente vai aprendendo na vida. Na época eu era muito jovem, coisas que Claro. acontecem a gente vai aprendendo. Trabalhei como assistente administrativo, trabalhei como vendedora numa loja de móveis, uma loja, hoje em dia não existe mais, mas era uma loja muito grande aqui. E aí, Como que chamava? Chamava Shopping Decorações. Era uma loja que tinha 5 andares, que era ali do lado do Cadima. Eu trabalhei ali um período. Ali eu aprendi muito. Quando você foi empregada, desculpa se eu te interrompi, algum empresário que foi o seu patrão te inspirou? Eram pessoas boas? Ou se não eram pessoas que não valorizavam os empregados? Ou teve alguém que te ajudou, assim, que te mostrou o que era empreender, ou não? Tudo na vida a gente aprende, tudo tem formas de aprendizado. Eu tive patrões que foram muito rígidos, que às vezes eu ficava um pouco chateada, mas eu também tive patrões que me ajudaram a crescer, que me deram oportunidades. O meu último emprego como CLT, eu comecei a trabalhar como assistente administrativo. Eu sempre me dediquei muito. Eu já tinha aprendido as lições de não atrasar, muito pelo contrário. Esse meu último emprego, principalmente, eu me apaixonei. Era um curso de qualificação profissional. E eu via realizações ali dos alunos que se formavam e conseguiam. A gente fazia encaminhamento para o mercado de trabalho.
E com pouco tempo eu fui promovida para ser gerente, e aí a minha patroa na época me fez uma proposta para ser sócia, e logo em seguida eu fiz a proposta para ela para comprar a parte dela, e foi a minha primeira empresa. Ali Valeu a pena? valeu a pena. Vou falar a verdade que eu tomei muita porrada, porque foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, então a gente quebra um pouco a cabeça para a gente aprender o que realmente é certo. Na verdade, a gente nunca sabe, né, o que é certo e o que é errado, a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Mas é que é uma outra visão que você passa a ter que ter. Exatamente. E aí... Eu tive uma virada de chave, eu passei de funcionária para empresária. Na época da pandemia, eu ainda tinha esse curso, tomei muita porrada porque era uma estrutura física, com 16 colaboradores, todos CLTs, e eu não tinha mais novos alunos, mas eu tinha que entregar para os que eu já tinha. Como chamava o curso? Se chamava People. People. Isso. E aí era uma franquia, e durante a pandemia foi uma coisa que eu falei para mim mesmo, eu falei, já tinha a revista, já tinha surgido, eu falei, quando passar a pandemia, eu vou organizar a casa e eu quero tocar só a revista. Foi um dos meus objetivos. E assim eu fiz. Passou a pandemia, o curso foi vendido. Quando foi vendido, trocou de nome. E hoje ele está sendo muito bem administrado. Graças a Deus, está dando super certo. De vez em quando eu passo lá para visitar. Que legal. E eu dei mais foco à revista, que foi o que eu criei, que foi o que eu fundei, que foi a minha paixão. É uma filha? Foi uma filha que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Então, assim, eu fui fazendo ela crescer. Foi a minha paixão e é o que eu amo trabalhar hoje, o que eu me dedico todo o tempo. Eu te interrompi na hora que você falava da loja de imóveis. Eu não sei se faltou algum complemento que você queria ter feito. Ou Não, era isso mesmo. Eu É. aprendi muita coisa lá, foi muito bom. Fernanda, vamos falar um pouco da Fernanda, não sei se casada, se solteira, se mãe, se não, mas da Fernanda mulher. E a Fernanda tem filhos? Como que é? Tenho. Eu sou casada, tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Como chama? Marcelo Neto. É Marcelo o nome Neto. do avô paterno, que infelizmente faleceu quando meu filho tinha 6 meses, mas graças a Deus pude conhecer, teve a oportunidade de conhecer. Era uma pessoa muito boa. E a maternidade traz mais força pra gente, traz mais inspiração. A maternidade faz a gente ser mais sensível, ter mais empatia. Então, isso me ajudou muito na minha vida profissional. Tem gente que acha que não vou ter filho agora porque eu quero crescer profissionalmente. Pelo contrário, o filho dá mais força pra gente. E tem uma coisa também, que o meu marido, ele tem uma empresa de rodeio. Ele Caramba. faz muito rodeio no estado de Minas. Ele é promotor de rodeios? Isso, ele organiza todo o evento do rodeio. E eu, nos horários vagos, também trabalho lá com ele no rodeio. Eu sou comentarista de rodeio. Caramba, que legal! Pois é, eu entro na arena, eu faço a abertura. Rodeio é um esporte, e como todo esporte, a gente tem a parte técnica, e eu faço os comentários técnicos de todas as montarias. Puxa vida, que legal, hein? E a Fernanda estudou aqui em Friburgo? Você ainda continua morando aqui em Friburgo? Como é que tá isso? Eu morei aqui em Friburgo por 10 anos. Estudei na Estácio. Ah, na Estácio? Na Estácio. Você fez a letras na Estácio? Eu fiz enfermagem na Estácio. Enfermagem na Estácio. E letras eu acabei fazendo na Unopar, por conta da minha rotina, na época problema. à distância. E eu fui morar em Cantagalo 3 anos que eu me casei e moro em Cantagalo. Ah, tá morando em Cantagalo agora. Isso. E aí, assim, hoje, com essa rotina de filho pequeno, eu trabalho muito home office. Então, eu venho para Friburgo toda semana, estou uma vez na semana aqui em Friburgo, para poder acompanhar a produção da revista, as fotos, porque a gente produz as fotos, a gente produz tudo, a distribuição, e o restante do tempo eu estou em casa, trabalhando home office, em contato com as pessoas que estão na revista, escrevendo as matérias, gerenciando a parte de diagramação e nos horários vagos viajando com meu marido para fazer rodeio. Muito legal. Fernanda, você estava falando comigo aqui em off da importância do estudo, do aprender, do ter aquela coisa de querer se melhorar sempre e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei que isso é uma coisa que você leva muito a sério, né? Sim. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter o conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, ninguém tira da gente, em qualquer área que seja. E a gente, como a gente estava falando antes, em questões de oportunidade,
A oportunidade começa pelo conhecimento, para quem está apto para agarrar a oportunidade. Eu sempre cito isso, é uma coisa que eu gosto de falar. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Boa Sorte. É um livro pequenininho, mas ele fala sobre isso, sobre as oportunidades. A boa sorte. A sorte nada mais é do que oportunidades que caem para a gente. E basta a gente estar preparado para poder agarrar essas oportunidades. Porque muitas vezes a gente escuta algumas pessoas reclamando da vida, eu queria ter feito isso, queria fazer aquilo, e às vezes a oportunidade está batendo na porta, mas a pessoa não está pronta para poder pegar essa oportunidade, para poder enxergar a oportunidade, exatamente, a palavra certa, enxergar a oportunidade. Eu às vezes me pergunto se as oportunidades passam por mim sem eu enxergar. Tudo para você. A gente às vezes fica nessa dúvida. E eu estou gostando muito de folhear a sua revista, eu estou achando incrível. E é isso mesmo, as pessoas têm que se preparar. Só que, infelizmente, hoje muitas pessoas têm uma visão ao contrário, que a oportunidade tem que aparecer para daí eu me preparar. Então, ela só estuda aquilo que ela acha que vai ter futuro. Não, ela não quer melhorar como ser humano. O estudo vai melhorar como pessoa, né? Conviver com outros. Alguns problemas, às vezes a pessoa vê alguém que está dando certo e quer fazer aquilo pelo dinheiro, às vezes, porque acha, fulano está ganhando dinheiro, eu vou estudar isso que vai me dar dinheiro também. Às vezes a pessoa está esperando as coisas acontecerem e a gente tem que fazer acontecer, parte da gente. Qual o amor que a gente tem? Primeiro a gente tem que se descobrir o que a gente gosta, porque tudo aquilo que é feito com amor e com conhecimento, sem dúvida, vai ser sucesso, vai dar certo. Então, se tem alguma área que você goste, se dedica, busca, estuda, se especializa e com certeza as oportunidades vão abrindo. Você vai começar a enxergar as janelas que vão se abrindo, as oportunidades, isso vai aparecendo no decorrer do caminho. É isso mesmo. Fernanda, a gente está chegando ao final do programa, eu já agradeço a sua gentileza de estar aqui conosco no Espaço ARP, na TV Zoom. E queria te dizer, né, você sabe, o nosso padrão, olhando ali para a sua câmera, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos espectadores? A mensagem não existe idade, não importa se você é jovem demais ou se você acha que está acima da idade, não existe idade certa. O importante é começar. Estude, busque por aquilo que você goste, por aquilo que você almeja, trace o seu objetivo, tenha fé. Eu acredito muito em Deus, eu acho que isso, a gente ter respeito pelo próximo, a gente caminhar ali buscando com fé, com força de vontade, estudando sempre, sem dúvida as coisas vão dar certo e a meta vai ser alcançada. Muito obrigado, Fernanda. Marconi, que está na nossa técnica aqui na gravação. Muito obrigado, Marconi. A você de casa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem estará aqui conosco o professor Adilson Samora, diretor da Estácio Nova Friburgo. Já combinei com ele, nosso gestor, porque vai começar o semestre letivo e, portanto, acho importante que ele dê uma palavrinha explicando quais são as novidades aí da Estácio para a nossa comunidade. Então, nos vemos lá semana que vem, aqui na TV Zoom, em mais um Estácio Entrevista. Até breve, pessoal!